Aleluia. Como diz a letra da música, né? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Embora que a nossa alma se abate. Semana passada participamos aqui, semana passada, retrasada, né? Um velório do meu tio, irmão mais velho da minha mãe, aqui na cidade de Tijucas, né? E agora ontem nos despedimos do meu outro tio, irmão mais novo do meu pai, né? E ainda nesse mesmo ano, um outro tio meu da cidade de Canelinha, o tio Valdir, também partiu, né? Para estar com o Senhor. São situações que mexem um pouco com o nosso emocional, né? Mas Deus, ele tem uma promessa. No livro de Naum, a Bíblia diz que Deus é uma fortaleza no dia da angústia. E Deus, ele é fiel à sua palavra. Então Deus, ele... Algumas pessoas nos perguntam, pastor, como é que você não chora, não? Chora e chora bastante. Chora mais do que a maioria. Mas tem horas que a gente precisa ser forte, né? Quando Moisés morreu, a missão de chegar na terra prometida, que Deus havia dado a Moisés, ainda não havia se cumprido. E Deus havia feito uma promessa: eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Só que aí o líder morreu, e agora? Como que eu vou entrar na promessa se o meu líder morreu? Deus sempre tem um substituto. Deus sempre tem alguém para dar continuidade. E o nome desse homem era Josué. E quando Josué, então, ele assume o posto, Deus fala para ele: tão somente seja forte e muito corajoso, porque você fará com que esse povo herde a promessa. Então, amados, apesar das dores, apesar das guerras, apesar das provas, apesar das tribulações, nós precisamos ser fortes. Eu estou vendo um monte de líder aqui, né? Eu estou vendo um monte de líder. Deus nos ensinou a ver líder nas pessoas. Deus nos ensinou a ver o potencial que as pessoas têm e muitas vezes elas nem enxergam, né? Então eu creio que por trás de cada um de vocês há uma multidão, né? Nós não precisamos de muitos. Não vamos esquecer, nós fizemos um grupo de investimento aqui alguns meses atrás. Estava eu, minha mãe, mais algumas mulheres aqui. E a palavra que Deus me deu naquela noite foi sobre Gideão, né? Gideão, ele foi para uma guerra, acho que foi com 26 mil, 26 ou 28 mil, e Deus foi reduzindo o exército, reduziu para 300, boa noite minha irmã, e com aqueles 300, né, de 28 mil, caiu para 300, Deus disse que com aqueles 300, Deus faria um milagre. Glória a Deus. Deus é assim, né? Quem lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Quantos pães e peixes Jesus tinha? Inúmeros cestos de pães, inúmeros cestos de peixe? Não. 5 pães e 2 peixinhos, né? Ó, do lado de cá tem 4, 6, 7 peixinhos aqui, tem 3 pães aqui. Ou inverte, né? 7 pães e 3 peixinhos aqui. Vai ter multiplicação. Né? Vai ter multiplicação, meu irmão. Aleluia. Né? Detalhe é que Deus não raciocina como a gente, né? Nós queremos as coisas para ontem. Só que Deus precisa nos preparar. Deus precisa preparar quem está à frente, Deus precisa preparar quem está atrás, Deus precisa preparar tudo, né? Outro dia, meu irmão, o pastor Leonardo, a gente estava na célula dele segunda-feira, né? Estávamos ali 4 ou 5 homens. E ele olhou para mim: onde é que estão os homens? E com certeza ele convidou bastante gente para estar lá, né? Eu convidei também. Mas estávamos em 4 ou 5 homens. Onde é que estão os homens? Calma. Tudo tem um tempo determinado por Deus, né? E Deus está trabalhando. É que a maneira de Deus trabalhar é diferente da gente, né? Eu hoje estou falando isso para vocês, não de alguém que não tem responsabilidade, que não sabe o que está falando. É alguém que tem muita bagagem de estrada para saber o que eu estou falando para vocês.
Eu tenho aprendido. E já pregava isso há muitos anos atrás. Eu tive a oportunidade de ver na internet, pesquisando, uma igreja templo. Um templo que foi levantado, eu não me lembro agora se na cidade da Alemanha. Depois eu posso pesquisar para vocês e mandar no grupo do WhatsApp da Ibra, Tijucas. Eu não me lembro bem agora se é uma igreja na Alemanha, uma igreja que ela levou mais de 100 anos para ser construída, o templo. Mais de 100 anos para ser construído. Ou até mais de 200, eu não me lembro. Depois eu vou passar para vocês. Agora deixei vocês curiosos, eu vou passar certo. Detalhe, esse templo era tão resistente, tão fundamentado, tão forte, que sobreviveu a não sei quantos ataques aéreos, guerras que a Alemanha passou, e com tantas bombas e guerras e ataques aéreos, aquele templo se manteve de pé. E aquele templo, para mim, é a representatividade da igreja. Nós somos o templo agora. Nós somos a igreja. E essa igreja precisa estar muito bem alicerçada. Precisa estar uma igreja forte. Uma igreja que não se abala fácil. Porque essa base é que vai sustentar a multidão que Deus vai nos dar. Às vezes nós queremos uma multidão. Mas será que a nossa base está forte? Né? Será que eu estou forte? Quantos lembram da história de Josué e Caleb, né? Lá em Números. Josué com mais de 80 anos, né? Perdão, Caleb, né? Estava falando de Josué, agora vamos para Caleb, né? Caleb com mais de 80 anos de vida, ele disse: estou tão forte como no dia em que o Senhor me chamou. Dá-me agora a terra que tu prometeste, Senhor. Ele tinha mais de 80 anos, tem que ver ali certinho o texto, mas ele estava bem velhinho. Mas ele disse: eu estou forte. Pode me entregar a terra, Senhor, que tu prometeu. Eu estou forte. E eu pergunto para você hoje: você está forte? Será que estamos fortes? Nos sentimos preparados para herdar aquilo que Deus quer colocar na nossa mão? Isso é uma pergunta importante. Porque Deus, amados, Ele não coloca nada na nossa mão sem a gente estar preparado. Deus não é irresponsável. Deus não é, sabe, alguém que está perdido. Ele sabe o que faz. Né? Eu e minha esposa temos 2 filhos. Confesso para vocês que eu pensei que a gente ia ter mais. Né? Mas, para aquilo que Deus nos chamou, 2 filhos eu garanto para você que está ótimo. Porque senão a gente não daria conta. Porque não é simplesmente ter 2 filhos. Você tem que dar educação para os 2 filhos, você tem que alimentar os 2 filhos, você tem que cuidar dos 2 filhos, você tem que ter tempo, arranjar tempo para brincar com os 2 filhos, para conversar com eles. Mais uma sogra doente, mais um sogro, mais mãe, pai, irmãos, filhos, amigos. Ministério de Tijucas, Ministério de Canarinha, Ministério de São João Batista e mais uns itinerantes aí que de vez em quando a gente recebe convite para servir, né? Casamento hoje à tarde, casamento sexta passada. Oi? 2 lugares que a gente Nós éramos para estar em 2 lugares agora. A gente recebeu 2 convites. Semana passada a mesma coisa. A gente recebeu, era para estar em 3 lugares, né? Semana passada o culto aqui, que era para a gente vir. Casamento que a gente celebrou. E recebemos um convite para ministrar um jantar de casais. Uma igreja lá em Nova Trento. Assembleia de Deus, Deus é bom. Mas não dá para estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Ele tem que escolher um. Né? E assim, hoje é a mesma coisa. E a gente tem recebido convites para a glória de Deus. Ontem e quarta-feira eu estava ministrando louvor numa escola de profetas. Né? Eu já postei um videozinho ali, um áudio, né? No grupo da Ibra ali. Estava ministrando louvor lá. Então a gente trabalha também. Minha esposa trabalha, eu trabalho. Né? Então, para dar conta de tudo isso, não é tão simples. Né? Por isso Deus nos deu só 2 filhos. Né? Então fiquem tranquilos quanto a isso, né? Há um tempo determinado por Deus. Eu já falei aqui na outra oportunidade também que Deus quer curar a igreja dele dessa situação, né? Há uma passagem na Bíblia que fala que Deus havia dado uma instrução para o rei chamado Davi,
que eles não deveriam fazer a contagem do número de pessoas, é chamado de censo, né? E a Bíblia Sagrada vai dizer que Satanás instigou a Davi para fazer o censo. E Davi fez o censo. E Deus disse que não era para fazer. E aí, por causa disso, uma praga veio sobre Israel. Então, mas o que a gente aprende com essa passagem bíblica? Deus não gosta que a gente fique contando. E a geração de hoje, amados, é uma geração que ama contar. Ama contar os likes. Ama contar as curtidas no Facebook. Ama contar as visualizações do Stories. Ama contar quantos membros a igreja tem. Eu era pastor, primeiro ministério em Nova Trento, há mais de 20 anos atrás, 2004, 20 anos atrás. Começamos a primeira célula em Nova Trento. 1 ano de igreja, mais ou menos 2 anos de igreja. Fui entrevistado por um camarada da rádio. Primeira pergunta do entrevistador: quantos membros a sua igreja tem? Né? Infelizmente, a igreja de Jesus ela foi contaminada com essa praga, que eu chamo, a minha esposa falou aqui da microfonolatria, né? Mas também tem a praga da numerologia, né? Que é quantos números tem. Irmão, Deus está nem aí para número. Deus não está nem aí para número. Deus olha o coração. O homem está preocupado com quantidade e multidão. Mas Deus não é assim. Eu não sei se eu já contei para vocês. Eu tive a oportunidade de ouvir uma mensagem de um apóstolo chamado Glaucio Coraiola. Esse apóstolo ele é um advogado famoso lá de Brasília, aquela região Tocantins, Palmas, Tocantins. E ele abriu mão de tudo para servir a Deus. E ele fez um trabalho tremendo à época. Ele está pregando ainda hoje. Eu não acompanho ele, né, porque nós temos uma outra cobertura espiritual. Mas eu conheço ele, já vi algumas postagens dele. Chama Glaucio Coraiola. E há anos atrás ele estava liderando uma equipe de 700 pastores na região de Tocantins. Um grande avivamento liderado por esse homem. E esse homem era convidado para pregar em vários lugares do Brasil. E havia um evento da Coneuza Antioquia, lá, acho que em São Paulo, um evento grande, feito num ginásio para centenas, milhares de pessoas. E ele era um dos pregadores oficiais do evento. À noite que ele foi convidado para pregar, o ginásio lotou, uma multidão de pessoas que vieram para ouvir Glaucio Coraiola pregar. Só que, para surpresa de todos, quando Glaucio Coraiola subiu no altar, deram o microfone na mão dele, o Espírito Santo falou para ele: nessa noite você não vai pregar. O quê? Eu viajei de longe para vir aqui para pregar, tem uma multidão aí fora para me ouvir, eu não vou pregar? Não, tu não vai pregar hoje. Mas Senhor, então quem que vai pregar? Chama, aí na plateia tem um senhor chamado José. Ele pastoreia uma igreja com menos de 10 membros debaixo de uma figueira. Todos os 10 são nascidos de novo e foram salvos de maneira sobrenatural. É a maior igreja da região tal. Maior igreja com menos de 10 membros. É, a maior igreja desse lugar é a dele, com 10 pessoas. É ele que eu quero que pregue nessa noite. O Glaucio Coraiola pegou o microfone. Irmãos, pedi perdão a todos vocês, ao Espírito Santo que vieram para me ouvir, mas o Espírito Santo acabou de falar que não sou eu que vou pregar hoje à noite aqui. Tem um irmão aqui, se chama José. Ele é pastor da maior igreja que tem aqui na região, com 10 membros aproximadamente. Se ele está aqui no nosso meio, eu convido que venha aqui agora, que é você que vai pregar. Aí se levantou no meio da multidão, um senhorzinho, faltando alguns dentes na boca, com uma gatinha de mão. Sou eu. Você é o seu José? Pode vir. E o seu José subiu no altar. Quando o seu José subiu no altar com aquela gatinha de mão, todo simplesinho, né? A multidão começou a se levantar e ir embora. Porque eles tinham ido lá para ouvir o Glaucio Coraiola.
E começaram a se levantar um a um para ir embora. E aí saíram um pouco, ficou quem era para ficar. E diz que quando aquele homem pegou o microfone na mão e disse: irmãos, quero agradecer a Deus a oportunidade, mas eu não consigo pregar sem primeiro louvar a Deus. Eu preciso cantar uma canção para o meu Deus agora. Depois eu vou pregar, mas primeiro eu quero cantar. E ele pegou aquela gaitinha de mão e começou a cantar um hino para Deus. Diz que a unção de Deus naquele lugar era tanta, a presença de Deus era tanta, era um mover do Espírito Santo tão sobrenatural, que tinha anjo voando de costas no lugar. As pessoas se arrepiavam da presença de Deus naquele ambiente. Pastor de uma igreja com 10 membros. Então, irmãos, Deus não está preocupado com quantidade. Deus olha o coração. Lembra quando Deus pediu para o profeta Samuel ir na casa do novo rei de Israel? Samuel, é o seguinte, antes de tu ir, eu tenho um negócio para te dizer. Não olhe para a aparência, porque eu, Senhor, esquadrinho, examino o coração. Deus vê o coração. Eu posso botar uma roupa muito bonita, eu posso falar muito bonito, ter um ótimo vocabulário, uma ótima indumentária, nada que isso, não que isso seja errado, né? Eu tenho aprendido que nós precisamos prosperar sempre, crescer sempre. A gente queria fazer aqui a pregação de hoje à noite com um data show, e vamos fazer, né? Porque a gente quer progredir, né? Vamos progredir sempre. Mas o principal não é necessariamente quero fazer um curso, por exemplo, quero fazer de oratória para melhorar, pregar melhor, falar melhor, me pronunciar melhor. Então a gente tem que estar sempre procurando melhorar, mas existem coisas que são mais importantes do que outras, está me entendendo? E para Deus, mais importante do que uma boa veste, um bom vocabulário, uma boa oratória, etc. Coisas importantes, fique claro, né? Mas mais importante do que tudo isso é o nosso coração, o nosso temor a Deus, a nossa vida diante de Deus. Como que é o pastor Christian quando ele sai daqui? Como que é o pastor Christian fora da igreja? Na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, lá dentro de casa? Como que é o pastor Christian dentro de casa? Meu Deus! Como é que eu já contei aqui para você daquela história, daquela época que eu fiquei nervoso e chutei a parede? Já chutei. Esse é um velho homem, né? Não chutei mais. Não chutei mais, graças a Deus. Ainda bem que foi a parede, eu fui. Isso foi a parede, foi a porta, né? Então, Deus vai transformando, né? Então, amados, Deus quer nos libertar disso, né? Precisamos nos libertar disso. Eu confesso para você, às vezes eu estou editando os áudios, os vídeos, as mensagens que eu prego, o louvor que eu faço. Aí eu estou no editor de vídeo, quando eu vou subir o vídeo para o canal, aí aquela tentaçãozinha, né? Porque Ele vai me dar de uma hora, ele vai me dar da aula de uma hora. O Vinícius vai me dar o seu para mim de uma hora. O meu de 1 e 5 ele vai me dar. Mas eu quero ele me dá de um de cada um. De um de cada um. De cada vez. esse é o Levi. Então, amados, quando eu estou subindo o vídeo para o meu canal do YouTube, né, automaticamente aparece na minha frente, né? Quando você tem uma conta no YouTube, né? Ali mostra, dentro da sua conta, mostra toda a quantidade de visualizações, curtidas, comentários de todos os vídeos, né? E é uma tentação, porque quando está subindo um vídeo novo, você olha e você vê, né? Os últimos vídeos já está ali, a quantidade de likes, os comentários, está tudo ali. E você acaba vendo, né? E eu tenho pedido a Deus, sim, lá no meu íntimo, o Senhor me liberta disso, eu não quero ficar olhando para isso. Porque se uma pessoa, uma só, ouvir uma mensagem que está sendo gravada aqui agora, estou pregando para vocês aqui. Nós estamos aqui em menos de 15 pessoas. Mas tem vídeo meu que está sendo gravado aqui no celularzinho que está aqui, ó. Tem vídeo que já chegou a dar 70 likes, 70 visualizações. Talvez a pessoa não escuta a pregação inteira, escuta 5 minutos, 10 minutos, mas não importa.
a Bíblia diz que a palavra nunca volta vazia. Minha esposa falava aqui no louvor, né? Das sementes que a gente planta. Todas essas pregações que a gente compartilha por direção de Deus, não é porque a gente quer se mostrar, porque a gente quer aparecer, né? Quem é do grupo de WhatsApp ali da Ibra sabe que o pastor Cristian posta 3 mensagens por dia quase, né? Mas é por uma direção de Deus. Ninguém é obrigado a ouvir, né? Mas se você tiver tempo para ouvir, ouça. Porque tudo é direcionado por Deus. Nada que a gente faz é na carne, é na força do braço, é porque, deu na minha mente. Não, tudo tem uma direção do Espírito Santo. Cada música que a gente posta, cada versículo, cada palavra, tudo direcionado por Deus. Tudo para cumprir um propósito. E tudo são sementes. E como disse a minha esposa aqui, um dia vai dar fruto. Quem planta, colhe. É o que diz a palavra de Deus. Se eu plantar, vai ter uma colheita. Quem planta muito, vai colher muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem não planta nada, não colhe nada. Agora, nós somos chamados a plantar. Amém, queridos? Abra rapidamente a sua Bíblia aí. Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 11. Eclesiastes, capítulo de número 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quero dizer que estou muito feliz com a presença da Júlia, né? Ela é a família da Dona Dora, está completa hoje, né? Praticamente, né? Está faltando. Verdade. E os demais também, né? Mas é que os demais já são da casa. Por favor, não fique com ciúme, né? Ciúme não é de Deus, né? É que os demais eu vejo sempre aqui, né? Eclesiastes, capítulo de número 11. Todo mundo achou? Diz assim a palavra de Deus: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que cair, ali ficará. Quem observa o vento, nunca semeará. O que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas, igualmente serão boas. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. Eu te peço, Pai, que teu Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações essa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amados, a ordem de Deus é: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, com 8, quantos você puder. Aquilo que Deus nos deu, amados, não é para ficar com a gente. Ai, mas pastor, eu só tenho 5 pãezinhos. Quem lembra daquela viúva que foi visitada pelo profeta? Tem alguma coisa para me comer? Estou com fome. O profeta com fome é problema, irmão. Profeta geralmente eles são tudo faminto, né? Que estão sempre jejuando. Aí quando chega na casa da viúva está com fome.
Tem uma coisa para mim comer? Diz que crente não bebe, mas o que come é uma maravilha, né? Crente gosta de comer, né mesmo? Glórias a Deus que não tem na Bíblia nenhuma proibição, né? Senão eu estava perdido, né? Profeta na casa da viúva, tem uma coisa para me comer. Olha, tem aí um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu estou pensando em fazer um bolinho para mim e para o meu filho. A gente vai comer o bolinho e depois eu vou morrer. Que é só o que tem. Ah, é? Então você faz o seguinte, faz o bolinho para mim primeiro. E depois fica tranquilo que o milagre vai acontecer. E aconteceu, né? Então, amados, o que é que eu tenho para oferecer? É só um bolinho? O bolinho que você tem, amado, pode matar a fome de alguém. Às vezes a gente fica preocupado que a gente tem tão pouco para dar. Eu sei tão pouco. Eu só decorei um versículo na Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, ok? Esse versículo pode salvar uma vida. Eu já preguei uma vez que um Jesus te ama pode salvar uma vida. Eu acabei de... Onde é que foi? Agora de tarde. Não me lembro se foi no posto de gasolina que eu abasteci, ou se foi no mercado que eu estava comprando alguma coisa, que eu declarei uma palavra, ó, Jesus te ama. Tão pouco, mas aquele pouco, aquela frase, pode mudar o dia daquela pessoa. E às vezes a gente fica esperando eu estar hipercapacitado, uma escola de teologia. Eu faço, já fiz vários cursos de teologia, continuo estudando. Eu estudo todo dia, eu leio a Bíblia, eu leio 3 livros ao mesmo tempo, eu escuto pregação. É o tempo todo se capacitando, o tempo todo. Acabei de participar de uma escola de profetas. O tempo todo se capacitando. Só que começa com um pouco. Não espera você saber tudo de Bíblia. Não espera eu vou ter todo o conhecimento para lançar a minha primeira semente. A Bíblia diz, aquele que observa o vento nunca semeará. Fica observando o vento, fica observando quem sabe mais, quem tem mais conhecimento, que isso, que aquilo. Não, para de olhar para o vento, irmão. Começa a plantar. Porque a Bíblia diz, eu não sei o mal que vem sobre a terra. Eu não sei. Daqui a pouco, ontem morreu meu tio, amanhã pode ser meu vizinho, amanhã pode ser meu professor, meu colega de trabalho, eu não sei. Eu estou plantando semente, eu estou pregando o evangelho para essas pessoas, eu estou anunciando, eu estou cumprindo o meu papel de cristão, de anunciar o evangelho. Se eu não estou, amado, claro, já falei e vou repetir, tem pessoas que têm mais facilidade, pessoas que têm o dom nato, o dom do evangelismo. Então essas pessoas que têm mais facilidade, essas Deus vai cobrar um pouco mais. Ai, pastor, eu não tenho tanta facilidade, eu sou tímido. Fica tranquilo, Deus vai te libertar da timidez. A Bíblia diz que no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Então, segredo para vencer o medo e a timidez é se aproximar mais de Jesus. Busca mais, se aproxima mais. Porque quanto mais perto eu estou dele, a Bíblia diz que Deus é amor. E no amor não há medo. Então, quanto mais perto dele, mais amor eu recebo e mais o medo vai embora. Amém? Eu preciso perder o medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. A Bíblia diz que Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Então, o Espírito de Deus que está sobre mim, o Espírito Santo de Deus, ele não é um espírito de medo. Por quê? Porque esse Espírito que está sobre mim é o próprio Espírito de Deus, amado. Quanto já caiu a ficha que Deus mora dentro de você? Quem já caiu a ficha? Quem já caiu a ficha que o grandão, o todo-poderoso, o El Shaddai, o grande eu sou, ele mora dentro de você? Quando Moisés foi dentro de Faraó, dar o recadinho de Deus, ele disse, Senhor, quem que eu vou falar que está me enviando? Moisés, é o seguinte, diga que eu sou, estou te mandando, o grande eu sou. Moisés vai lá e diz que eu sou
está te enviando, e acabou. Hoje, nova aliança, o eu sou mora dentro de mim. Eu nem preciso chegar dentro de Faraó e dizer, olha, o eu sou me enviou. Não, eu chego dentro de Faraó e digo agora, o eu sou está aqui comigo agora. E é o eu sou que está falando através da minha vida. Por isso o Faraó recua. E deu. O Faraó vai ter que recuar. Porque o eu sou está dentro de mim. Não é? Agora o eu sou está me enviando e o eu sou está comigo. Ele é meu Deus Emanuel e ele está dentro de mim. E ele fala por mim. É pouca coisa. O Faraó vai recuar, irmão. Porque é o eu sou aqui agora. Ao vivo e a cor. Dentro do pastor Cristo, dentro da Mari, dentro da Rosana, dentro da Gabi, dentro da Doris, dentro da Gilda, dentro da Andréia, né? A irmã Estela, vou gravar todo mundo, viu? O irmão lá, é o César e a Solange. O eu sou está dentro de vocês, né? Amém. O problema, amados, que muitas vezes nós não mantemos. A Mari começou o culto aqui, quase que ela rouba a minha pregação, aí a pregação já ficou para outro dia. O Espírito Santo já mudou aqui o script, né? Mas ela falou sobre, um pouquinho ali sobre a nossa devocional, a nossa intimidade. Essa pregação vai ficar para amanhã no Entra na Igreja de Canharinho, tá? Quem quiser vai lá amanhã que eu vou pregar lá amanhã também. É a mesma igreja. Mas, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, Adão tinha intimidade com Deus. Deus vinha todo dia no jardim conversar com Adão. Eles tinham intimidade, não havia medo. Eles tinham medo. Tinha medo. O medo entrou quando entrou o pecado. Quando entrou o pecado, aí veio medo. Aí o medo veio. Adão já percebeu que ele estava nu. Fugiu da presença de Deus. Isso é o que acontece às vezes. Se eu não tenho uma vida de intimidade com Deus, onde eu abro para Deus o meu coração, confesso para Ele as minhas faltas. Senhor, eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu tenho dificuldade na área A, eu tenho dificuldade na área B, eu tenho dificuldade na área C. Senhor, me ajuda. Se eu tenho uma intimidade com Ele, manter a minha vida devocional, o medo vai embora. E aí, sem medo, cheio da presença dEle, mas o que custa? Falar para o teu vizinho que Jesus ama ele. Falar para o teu colega de trabalho que tem jeito, há esperança. Falar para o teu patrão que Deus pode mudar a vida dele, Deus pode salvar o casamento dele, Deus pode salvar a empresa dele. Que se ele acha que é na força do braço que a empresa dele vai continuar avançando, ele está enganado. Ali na frente ele pode cair. Porque na força do braço, a Bíblia diz que a altivez de espírito precede a queda. Mas a humildade precede a honra. Então quem reconhece que precisa de Deus, depende de Deus, só vai para frente. Mas quem faz na força do braço, não reconhece que tem um Deus sustentando tudo, ali na frente, pode ter uma queda. Quanto maior o gigante, maior a queda. Por isso que é bom começar pequeno. Né? Somos pequenos. Amém. Glória a Deus. Começar pequeno, começar certo. Começar todo mundo reconhecendo que é barro, que é pó, que é cinza, que depende de Deus, que é só por causa dele que a gente vai chegar em algum lugar. Aí a gente vai começar certo. E aí, quando vier o crescimento, nada vai nos derrubar. Por quê? Porque a gente sabe que não é nós, é Deus é quem dá o crescimento. Nem o que planta, nem o que rega, é coisa alguma. A palavra de Deus diz: quem é Paulo? Quem é Paulo? Quem é Cefas? Pedro, São Pedro. Quem é? Apenas lavoura de Deus. Apenas instrumentos pelos quais Deus usou. Mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento não é pastor Cristo, não é pastor A, pastor B, pastor C, fulano de tal, apóstolo amém ungido do avivamento. Quem dá o crescimento é Deus. Amigo. Se Deus disser, parou o crescimento agora. Vamos consertar a casa primeiro. Vamos trabalhar no fundamento. Vamos trabalhar na estrutura.
Vamos restaurar aí que está ferido, machucado, quebrado. Cura tudo primeiro. Curou, restaurou, está alicerçado, está firme. Agora vai vir crescimento. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Agora, lançar a semente, amado. A semente eu tenho que lançar. Lança a semente no inverno, lança a semente no verão, como diz aqui, lança de manhã, lança de tarde, lança de noite. Semente, lança semente pela internet, lança semente no Stories, lança semente no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no TikTok, ao vivo e a cores. Lança semente. Eu tenho que lançar o tempo todo. Porque a Bíblia diz que vai ter algumas que vão cair na beira do caminho. E as aves do céu, que representam Satanás, vai comer a semente. Vai ter outras que vai cair entre os espinhos, que representam os prazeres desse mundo, as ofertas desse mundo. Né? O mundo oferece prazeres, caminhos, e vai sufocar a semente. E vai ter outra que vai cair entre terreno rochoso. Não vai vingar, não tem raiz. Mas vai ter uma que vai cair numa terra boa e que vai produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Mas para cair nessa terra boa tem que lançar semente. Quantos estão entendendo? Se eu não lançar semente não vai acontecer nada. Se eu não plantar não vai ter colheita. E se eu não estou lançando semente por causa do medo, eu tenho que restaurar minha comunhão com Deus. Se eu perdi a minha paixão por Jesus e por isso eu não falo dele para ninguém, então eu tenho que me consertar com ele. Eu tenho que ir até a presença dele, Senhor, restaura o meu primeiro amor. O que aconteceu entre eu e você que eu perdi a minha paixão por Jesus? O que aconteceu que eu não amo mais ele? O que aconteceu que eu esqueci do que ele fez por mim? O que aconteceu no meio do caminho que eu perdi a minha missão, o meu propósito como igreja? Eu esqueci o porquê que eu estou fazendo nesse mundo. Eu não estou aqui só para cumprir um protocolo de vir um culto uma vez por semana, bater o cartão. Não é isso. Aqui a igreja, durante muito tempo, a igreja foi tratada de uma maneira errada. Um local, e tem muitos lugares que ainda, até hoje é ainda assim, né? Um local onde as pessoas vêm para receber. Receber bênção, receber cura, receber milagre. Ok, tem culto para isso. Fizemos aqui culto de cura e libertação. Só que acima de tudo, irmãos, a igreja é um QG de treinamento. Igreja é um QG de treinamento de soldados. Soldados que vão sair daqui hoje à noite e vão para uma batalha. Nossa batalha não é aqui dentro, não. Aqui é muito bom. Né? Liga o ventilador, tem uma aguinha geladinha lá, sentadinho na cadeira. É bem diferente dos nossos irmãos lá na África, né? Assistir culto sem cadeira, sentado no deserto, no sol escaldante, né? Sem ar-condicionado, sem iluminação, sem cadeira, sem nada. Aqui não, está todo mundo sentadinho, confortável. Aqui está muito bom. Agora, a nossa batalha é lá fora. Lá fora tem vidas indo para o inferno todo dia. Pessoas morrendo, acidente de trânsito, droga, álcool, éter, cocaína, maconha, overdose. Gente morrendo nas baladas da vida, se perdendo. Todo dia tem gente indo para o inferno. Se não houver quem pregue o evangelho para essas pessoas, se não houver alguém para abrir os olhos dessas pessoas, se não houver alguém para plantar uma semente, o que será dessas pessoas? Muitas estão partindo sem a salvação. E a responsabilidade, irmãos, é nossa, é da igreja. Não é do pastor, não é do evangelista, do mestre, do apóstolo, do profeta. Não, é da igreja. Todos nós podemos plantar uma sementinha. Amém? Todos nós. E se talvez você não seja um pescador, mas quem sabe você é um consertador de rede. Pastor Cristo, eu vou encerrar com essa fala. O que é o consertador de rede? Né? A Bíblia diz, no Evangelho de Marcos, que Jesus caminhou, encontrou, que Pedro e André estavam pescando.
Aí Jesus foi um pouco mais adiante, encontrou João e Tiago no barco com Zebedeu, seu pai, consertando a rede. Então, nessa pescaria do reino de Deus, tem também aqueles que consertam a rede. E o consertador de rede, amados, é aquela pessoa que ela não tem muita habilidade para ganhar almas. Ela é mais, né, tem um pouco mais de dificuldade nessa alma. Só que é aquela que conserta. É aquela que vai na casa do irmãozinho, vê que o irmãozinho está meio triste, está faltando culto, está meio abatido, está meio desanimado, pensando em desistir. Aí ela chega lá, de mansinho, prepara um bolinho, né? Tem que ter um bolo, né, irmão? Falei que tem que ter um bolo. Né? Prepara um bolinho, prepara lá uma orelha de gato. Foi da época da orelha de gato? Prepara lá uma orelha de gato. Ô, minha irmã, o Espírito Santo lembrou de você, né? Porque você não lembrou, mas o Espírito Santo lembrou, né? O Espírito Santo lembrou de você. Eu vim aqui com essa orelha de gato, trouxe até uma jarrinha de café para a gente tomar um café junto. O que está acontecendo, meu irmão? O que está acontecendo? Eu tenho sentido a tua falta nos cultos, você nunca mais apareceu. Está batido. O que aconteceu? Aí é o consertador de rede. Ele não tem muita habilidade de pescar, mas ele chega lá com o cafezinho dele, com a orelhinha de gato, e ele já faz uma oração, e daqui a pouco a ovelhinha que estava tanto tempo afastada vem. É o consertador de rede. Glória a Deus. Não tem tanta habilidade para pescar, mas ele é aquele do, sabe, de restaurar as amizades, de consertar a rede que está furada para a pescaria. Ele tem um ministério, a palavra que eu preguei na célula ontem lá em São João, o ministério da reconciliação. Que foi dado a todos nós. De reconciliar o homem com o homem e reconciliar o homem com Deus. Tem pessoas que não têm muita habilidade para reconciliar o homem com Deus. Mas ele tem habilidade para reconciliar o homem com outro homem. Aí eu falava na célula, né? Aquela historinha antiga, né? Que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso aí é coisa da... não está na Bíblia. Na Bíblia diz que tem que meter a colher assim. Nós temos o ministério da reconciliação. Eu vou entrar lá naquele casamento que está brigado lá, vou encontrar naquela amizade lá que está meio derrubada. Aquele irmão, eu vou restaurar, eu vou reconciliar, eu vou deixar o Espírito Santo me usar para plantar uma sementinha do bem, levar amor, levar uma palavra de cura, para que haja restauração. Amém, queridos? Você recebe essa mensagem? Amém. Vamos ficar de pé então? Aleluia. Com certeza que nessa noite nós temos aqui pescadores, plantadores de semente. Eu quero profetizar que plantador de semente, nós temos todos aqui são plantadores de semente. Alguns com habilidade para pescar, outros para consertar a rede. Mas Deus espera que nós possamos plantar semente. Mas eu vou encerrar essa palavra dando um exemplo da minha sogra. Minha sogra hoje já está doente. Mas a minha sogra, uma pessoa sem muito estudo, uma pessoa simples, descendente de índio, ela com toda a simplicidade dela, enquanto ainda era lúcida, enquanto ainda tinha saúde, ela entrava todo dia no Facebook e plantava lá uma sementinha. Às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite, colocava um versículo. Está lá. Aquele versículo que ela colocava no Facebook, sem estudo, sem muito conhecimento, sem nenhuma faculdade de teologia, sem nada disso, a gente não sabe, mas aquela sementinha, a palavra de Deus, amados, ela é uma semente que ela nunca volta vazia. Ela sempre produz um efeito. Porque essa palavra aqui, mas ela não é nossa. Essa palavra aqui é a palavra de Deus, ela é poderosa. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Essa palavra aqui é poderosa, ela é uma semente de vida. Pessoas às vezes são impactadas, são transformadas por uma semente que você lança. A gente não sabe. Eu não vou mentir para vocês porque eu recebo muitos testemunhos, né? Mas, de vez em quando eu recebo. Outro dia apareceu lá no direct, né, do meu Instagram, uma irmã lá do Nova Trem, já foi discípula nossa no passado. Na verdade, os pais dela eram nossos discípulos. E a irmã mandou um direct lá para mim: Pastor Cristo, eu estou escrevendo aqui só para dizer para você
que a mensagem tal, assim que você falou, Deus falou muito comigo. Aquela mensagem era tudo que eu precisava ouvir. Então sempre tem alguém que está ouvindo em algum lugar. A gente não sabe. Pessoas, algumas delas são tímidas, né? Não tem coragem de falar para a gente. Mas a semente produz um efeito. Então a ordem é lança semente. Amém? Lança semente. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar, Pai, por cada filho teu que está aqui nessa noite. Por cada filha tua, Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, nessa noite, nos batizar, Pai. Nos batizar com uma paixão por almas, Pai. Uma paixão por almas. A Bíblia diz que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida pelas almas. Que nós possamos também ser capazes de dar a nossa vida pelas almas, pelos perdidos, por aqueles que não conhecem a Jesus. Pai, restaura a nossa paixão por Ti e a nossa paixão pelas almas, Pai. Pelos perdidos, pelos povos não alcançados, pelos moradores do meu bairro, pelos meus colegas de trabalho, pelos meus colegas da escola, pelos meus colegas da faculdade, Senhor. Pai, restaura dentro de mim essa paixão, esse amor, para que eu possa então, Senhor, ser um lançador de sementes, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Teu amor visite cada um aqui. A Tua palavra diz que no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo, Pai. Que todo medo seja dissipado no nosso meio. Porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas o Senhor nos deu espírito de poder, de amor, de moderação. O nosso espírito, o espírito que está sobre nós, não é um espírito tímido, é um espírito poderoso, é o espírito do Senhor, é o Espírito Santo de Deus. E com esse espírito nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia! Aleluia! Fortalece os teus filhos, Pai. Fortalece os teus filhos na força do teu poder. Que no poder do teu Espírito Santo, tomados de ousadia, possamos, ó Pai, lançar sementes, ó Deus, na certeza que elas irão frutificar. No tempo certo, faremos uma grande colheita, porque está escrito: os campos estão brancos. Os campos estão brancos para a colheita. O Senhor não vê como vê o homem. Nós olhamos muitas vezes com olhos tímidos, mas Deus olha uma seara preparada. Campos brancos para uma grande colheita. E Ele espera que aqueles que trabalham na seara possam se levantar como um poderoso exército para participar com seus dons e talentos dessa grande colheita antes da volta de Jesus. Se você faz parte dessa grande seara, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia! 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 Oh Senhor, batiza-nos, Pai! Batiza-nos com esse espírito de amor! Batiza-nos com esse espírito de paixão por almas! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Aleluia! Só vira para cá para eu poder dar a bênção final, né? Amém? Para abençoar aqui, quantos querem a bênção, né? Amém. Já tem igreja por aí que já não estão fazendo mais a bênção, né? Mas por enquanto eu sinto que tem que fazer. Quem que não quer bênção, né? Então que o amor de Deus, o Pai, né? A graça do nosso Senhor Jesus
e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Não vai quase cumprimentar o seu irmão.